a Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Povo de Deus, boa noite. Que a paz de Cristo continue reinando nos nossos corações. Amém? Aleluia. Quero trazer uma palavra breve ao seu coração nessa noite. E o tema é: chame a atenção de Deus para você. Pastor, como eu chamo a atenção de um Deus todo-poderoso, criador, soberano, sendo eu cheio de falha, defeitos? Procura fazer o que agrada a Ele. Procura obedecer a palavra e procura viver e fazer conforme Ele manda. Não tem outra maneira de você agradar a Ele se não for através da palavra dEle. Todas as ferramentas Deus dá a mim e a você, para que você faça conforme Ele mandou. E Ele te favorecerá. E Ele vai mostrar a você como quando você age, da maneira que Ele está mandando, não da maneira que você acha, ou que seu orgulho, a sua altivez, faz com que você não perca de Deus muita coisa. Toda vez que você quiser chamar a atenção de Deus, faça coisas que agradam a Ele. Um dia perguntaram ao mestre assim: mestre, tu és bom? Jesus disse: bom é o Pai que está no céu. Porque tudo que eu estou fazendo aqui, quem mandou fazer foi Ele. Ele mandou eu mostrar a bondade e o amor. E quando nós fazemos isso, nós chamamos a atenção de Deus. Você muitas vezes se pergunta: por que o crente prospera e o ímpio também prospera? Por que, pastor, a gente fica em dúvida? Porque muitas vezes a Bíblia diz assim, tem pessoas que não são crente e têm obra de um crente. Tem pessoas que é crente e tem obra de ímpios. E por que isso você não chama a atenção de Deus para você? Querido, parece que na terra Deus tem pessoas que são prediletas dele, e você pensa assim, e não é. São pessoas que obedecem, outras não, umas que submetem a palavra e outras não. Umas que fazem o oposto que Deus está mandando e acham que Deus está com eles. Toda vez, aprenda isso, chame a atenção de Deus. Não importa quem não queira obedecer a Deus, obedeça a você. Não importa quem não queira crer na palavra, obedecê-la e submetê-la e temê-la, faça você. E você entenderá porque abre a sua boca e Ele vem. Você pede e Ele se manifesta. Não é porque você é bom, é porque o Senhor é bom. E o Senhor dá a sua palavra. E a Bíblia diz assim: enviei a minha palavra e os sareis. Enviei a minha palavra e livrei eles da destruição. Toda vez que Deus chamar a sua atenção, vai ser através da palavra dele. Abra a sua Bíblia, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 3. Atos 10, versos 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando ele os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas, ou ajuda ao necessitado, têm subido para memorial diante de mim. Agora, pois, envia homem a Jope, manda chamar a Simão, que tem sobrenome Pedro. Bota o 6 também, vá. Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Pastor, quem é esse homem? Esse homem é um ímpio, que não teme a Deus. Esse homem invadiu Jerusalém, matou muitos judeus ao fio da espada. Mas esse homem orava e não era crente. Tem muito crente que não ora. Esse homem
que invadiu Jerusalém e matou o fio da espada, ajudava as pessoas. Tem crente que não ajuda ninguém. Você já observou? Salomão diz assim, tem pessoas que dizem que seguem a Deus com obra de ímpio, agindo de maneira maligna. E tem gente que não é crente e age de maneira parecendo que é uma pessoa que conhece a Deus, que anda com Deus. E por que isso, pastor? Esse homem chamou a atenção de Deus por causa das suas atitudes, de ter uma vida de oração e uma vida de ajudar pessoas. Muitas vezes queremos chamar a atenção de Deus, dando glória a Deus, aleluia, rajada de línguas, e dizendo, estou aqui, Deus é comigo, aleluia. E a Bíblia não ensina isso. Quando você entender, você tem que chamar a atenção de Deus, fazendo o que apraz ao coração dele. Se você observar, esse homem chama, o anjo aparece para ele. Não está aqui, o anjo apareceu para um evangélico. Não, o anjo não apareceu para um judeu, um crente, mas apareceu para um romano. Querido, quando você olhar bem, preste bem atenção. Quando você chamar a atenção de Deus, chame para você. Não queira que Deus faça o que você não faz e não é para Ele. Faça conforme a palavra está dizendo e você vai ser honrado. Pô, pastor, é difícil seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. Querido, todo aquele que tem compromisso com as almas, com as pessoas, com as vidas, Deus tem compromisso com esse e com essa. Eu vou falar de uma mulher em Atos 9, versos 36, vamos lá? Presta atenção. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmolas. Eu não gosto nem da palavra esmola, eu gosto de ajuda ao necessitado. Que ela fazia. 38. E aí, e aconteceu naqueles dias que, ficando enferma, ela morreu. E tendo-a lavado, depositaram no quarto alto. Até umas 2 décadas atrás, as pessoas quando morriam levavam dias para se enterrar. Imagina aquele tempo que não tem a ciência avançada como hoje tem. Verso 38. E como Lida, a cidade de Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro, o apóstolo Pedro, estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-los que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto onde ela estava deitada e morta. E todas as viúvas que rodeavam aquela casa e aquele quarto, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorca fizera quando estava com ela. Mas Pedro fez sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te e abre os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se-lhe, ressuscitada e curada. Qual o significado disso, pastor? Quem é essa mulher? Essa mulher não abriu o mar vermelho igual a Moisés. Essa mulher não orou dizendo, só pare, lua se detenha como Josué. Essa mulher amada, a única coisa que ela fez foi ajudar pessoas necessitadas. Costurava para pobres, órfãos, pessoas que não tinham nada. E ela não ganhava nada em fazendo isso. Quando ela morre, Deus manda chamar Pedro. Por que mandou chamar Pedro? Não podia qualquer um orar, não. Vou te ensinar um segredo hoje. Quanto mais a pressão, você já viu um relógio? Se você pegar um relógio de pulso e você comprar um relógio, você vai ver ele marcando alto resistem. A resistência, 30 metros, 50 metros, 100 metros.
200, 300, 500, até 1.000 metros de mergulho mesmo, profundo, até 2.000 metros. Qual o significado disso, pastor? A pressão que você suporta. Por que foi chamado Pedro e não chamou outro? Querido, a pressão que você vive diz quem você é em Deus. Quer conhecer um homem ou uma mulher de Deus? Se ele tem vida com Deus? No momento que ele passar a crise, luta, adversidade, você vai conhecer quem é ele em Deus. Quem é ela em Deus. Não é quando está na churrascaria, na pizzaria, não, irmão. Isso é fácil. Aniversário, pizzaria, churrascaria. Eu quero ver na hora da crise, no momento que você recebe no laudo médico que você não queria receber. Quando você sabe que não tem mais jeito. Querido, Pedro, por ele viver e passar muitas lutas e não abandonar Deus, não negar Deus e não abrir mão do seu Deus, todo aquele que não abre mão recebe unção específica. E Deus vai lhe provar em toda instância. Não pense você que Deus não dá nada a ninguém sem provar o seu coração. Para você ter uma unção diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Não pense em você que você vai chegar questionando Deus, murmurando contra Deus e perguntando a Deus, se Deus não fizer nada, eu não sei não. Como eu já vi muita gente falar para mim, pastor, se Deus não fizer nada, eu vou para macumba. Eu disse, vá. Você vai ver quanto eu costumo trabalhar em macumba. Na igreja você bota R$2 chorado lá dentro, ainda acha que deu muito. Vai na macumba você vê quanto é que você paga. Pastor, o senhor sabe? Não sabe o quê? Quem é que não sabe aqui dentro? Eu não falo nem lá de fora. Pastor era católico, apostólico romano. Você era católico, apostólico, macumbeiro. Que ia para macumba fazer macumba, trabalho de bruxaria. E aí vem com a conversa católico, apostólico romano na classe. Nos bastidores, tome macumba, tome simpatia, tome jogar isso, jogar aquilo. E chega na igreja, não, pastor, não, eu sou católico, não. Ô, meu irmão. Mas isso é outra pregação, deixa para lá, vamos lá. E o que significa isso, pastor? Quando nós chamamos a atenção de Deus pelas nossas atitudes e ações. Preste bem atenção. Quando o diabo... A Bíblia diz que, se você já leu Jó ou lê Jó, está assim. E chegaram os filhos de Deus diante de Deus, e com eles Satanás veio. E Deus olha para Satanás e diz assim, vim de onde vieste? De passear pela terra. E Deus fala assim, rapaz, você viste meu servo Jó? Como é fiel e íntegro e teme a mim? E o diabo fez assim, você dá tudo a ele também, abençoa ele, tudo que ele faz. O cara é o homem mais rico lá embaixo, não tem nada que falte para ele. Tem fazenda, tem animais, tem empregado, tem escravo, tem 10 filhos. Se eu dar tudo a ele, você quer o quê também? Tire, toque, para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Porque ele está enfrentando uma crise, uma luta, uma dificuldade. Isso é o diabo conversando com Deus. E Deus diz assim, está certo, vá lá. Toque tudo que ele tem, mas não tire a vida dele. Ele desce, destrói, faz os caldeus dar em cima dos camelos, levar tudo, desce fogo do céu, consome as ovelhas. Amado, foi uma questão de... Imagine um mês, o homem levou anos para conquistar tudo aquilo, um mês acaba com tudo. E ele se encontra, quando ficou sabendo que perdeu tudo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se joga no chão, raspa a cabeça. E o diabo faz, rapaz. E ele, e com tudo isso, com seus lábios não pecou contra Deus. Ele chama a atenção de Deus na atitude dele. Mesmo sendo pressionado, mesmo vivendo debaixo de guerra. Sabe quando você... Se olha para o irmão, para a irmã, o irmão não sabe nem o que vai comer no outro dia. Não tem café da manhã, não tem pão.
Está pensando que ela vai murmurar? Não, ela já abre o jejum logo quando acorda. Na glória a Deus. Só vou almoçar meio-dia. Querido, nessa hora que você está sendo provado, Deus está de olho em você, o diabo do lado, dizendo, não vai negar. É muito fácil quando acontece. É muito fácil quando o milagre chega e quando o milagre não chega. É muito fácil quando as coisas acontecem de maneira clara, evidente, e o sobrenatural se manifesta. E como eu chamo a atenção de Deus? Você sabe o que está escrito assim? Aquele que perseverar até o fim, vou dar a coroa de ouro? Não está dizendo aquele que parar, aquele que desistir, aquele que olhar para trás. E ele vai dizendo assim, olhar para trás, minha alma não vai com você. Ou você persevera na sua fé e vê o meu manifestar, o meu operar, ou você desiste. Não pense você que você... Em Tiago, o Tiago é mais claro, não diz assim, não pense tal homem, tal mulher, homem constante no seu caminho, que receberá de Deus coisa alguma. Um dia crê que Deus vai operar um milagre, outro dia não está crendo em nada. Um dia está atacado com Deus, ou Deus faz, e quer fazer chantagem com Deus, irmão. Deixa eu ensinar um segredo a você. Nunca queira chantagear Deus. Você pode chorar, Deus não vai se mover. Você pode dizer, Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou desviar. Senhor, se o Senhor não fizer, nunca mais eu piso o pé na igreja. Deus, mas... Querido, as pessoas parecem que é Deus que precisa delas. É nós que precisamos de Deus. Se você não buscar a Ele, aprenda isso. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Chame a atenção de Deus para você. Fazendo algo que agrade a Deus. Jesus disse, o Pai nunca me deixou só porque eu só faço o que lhe agrada. O próprio Jesus dizendo, Ele nunca me abandonou. Peraí, pastor, peraí, não abandonou o quê? Um dia que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, apareceu o diabo, e foi Jesus e o diabo lá. Jesus, quando venceu a tentação, os anjos vieram e serviram. Os anjos estavam só observando. Os anjos não lutaram, os anjos não interviram. Depois de ser tentado, o que foi aprovado, os anjos vêm e servem a ele. Você sabe por que ele tem um nome acima de todos os nomes? Porque ele creu, perseverou e lutou no Deus que ele servia e acreditava. Se você olhar, Jesus hoje tem um nome acima de todos os nomes. Porque ele foi tentado, e para que eu e você hoje no século XXI, você podia dizer assim, Jesus, você não sabe o que é ser humano, ser tentado, ser bombardeado, poxa, é uma luta, uma guerra, não suporto. Jesus vai dizer, eu fui tentado em tudo. Em Hebreus está lá escrito, e ele foi tentado em tudo. Em mulher, pastor, foi. Em dinheiro, foi. Em tudo, irmão. Até na hora que ele teve fome, o diabo fez, transforma as pedras em pães, vai para você comer. E ele não cedeu à tentação. E quando você começa a entender isso, porque aquele que persevera, aquele que não desiste, não abre mão, nos momentos mais difíceis da sua vida, é quando Deus espera uma atitude de fé, minha e sua. É quando Deus olha para mim e para você, se você vai negar ou duvidar. Conheço muitos pastores que hoje estão com a vida totalmente destruída. Eu não gosto de falar isso. Porque um dia creram e outro dia não creram. E pensando que podia sair daqui e pular para cá, e quando quisesse pular para cá, continuavam mesmo. Muitos que eram usados perderam a graça e a unção. Vou dar um exemplo a você, aqui na igreja. Fredão andava comigo fazendo campanha. Se você pensa que ele é usado, ele era usado 3, 4, 5 vezes mais do que ele é usado hoje. Quando eu não fazia a campanha, quem estava no meu lugar era ele, manifestando poder, graça e unção. Aconteceu um fato, ele se invocou, largou Jesus, largou tudo. Você sabia que até hoje ele ora dizendo, Deus me dá a unção que eu tinha? Deus, faz eu viver aquela mesma experiência que eu tinha. E Deus está fazendo assim, ó, gradativamente. Sabe como você tem uma garrafa de 290 ml?
E Deus começa a vir de lá gotejando, uma gota hoje, uma gota amanhã, uma gota hoje. Rapaz, enche isso aqui, Deus. Deus, não, meu filho. Porque eu te dei algo precioso a você. Dei algo do mundo espiritual, do meu reino, e você não viu como nada e largou. Agora você vai ter que lutar. E aí você assim, por quê, pastor? Porque muitas vezes você leva as coisas de Deus na balela, na brincadeira. Tem crente que um dia é Jesus, outro dia é o diabo. Um dia dá assim uma vela para Jesus, outro dia assim foi para Satanás. Um dia a irmã está com a cara dando risada, aleluia, aleluia. Outro dia está com a cara de monstro, você não conhece nem quem é a pessoa que está ali. Qual o significado disso, pastor? Fica lutando entre dois pensamentos, fica lutando entre Deus e o diabo, entre a carne, e não se decide. E Deus quer que você entenda uma coisa, que o que nós provamos hoje aqui, no século 21, os profetas queriam o Espírito Santo para ser usado, queriam o poder, a graça, os dons e os talentos, que hoje é liberado para a igreja. E muitas vezes você não valoriza nada disso, você vê como nada. Querido, aprenda isso. Todo aquele que luta e persevera, recebe de Deus coisas que outros não recebem. Jesus recebeu o nome que estava acima de todos os nomes, que está acima de todos os nomes. Todos os joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra, perante o nome dele. Em 2 Samuel 7,9, olha o que Deus diz para Davi. E fui contigo, Davi, por onde quer que foste, e destruí aos teus inimigos diante de ti. E olha que eram inimigos mais numerosos, mais poderosos que Davi e o seu exército, mas Deus dava a vitória a Davi. E fiz o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. Quando você pegar lá Alexandre o Grande, o grego, que conquistou muitas nações, Davi está entre eles. Grande rei Davi. Se você for Israel hoje, banco com o nome de Davi, prédios com o nome de rei Davi. E aí você pensa que aquele homem que amou a Deus, que quis andar com Deus e provar das coisas de Deus, não tinha importância para Deus. Engano seu, até o dia de hoje fala sobre o rei Davi. E onde quer que essa Bíblia seja pregada, as pessoas vão falar de Davi. Gênesis 12, versos 2. Isso Deus fala para Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, Abraão, e engrandecerei o teu nome. Não é o nome de Deus, é o nome de Abraão. E tu serás uma bênção. E abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse, engrandecerei. Volta lá o 2 para mim. O teu nome. Mas o nome que tem que sumir. Amado, aprenda isso. Quem não desiste, quem persevera, quem luta, quem se esforça, quem estende a mão para ajudar os necessitados, quem toma a guerra dos outros, quem luta pelos outros. Domingo agora eu botei uma foto de uma guerreira de costa, e o dito era assim, não fique com vergonha das suas cicatrizes. Porque tem guerra que as pessoas venceram, não foi porque ela guerreou, porque você guerreou por elas. Dá para botar para mim essa foto aí, faz favor?
Desliga a luz aí um pouquinho só para o pessoal, dá para ver? Tá dando para ver aí? Se não tá, levanta a mão, irmão. Não tá dando para ver, não? Do altar, desliga do altar aí. Aí é uma guerreira de costa, agora dá para ver. Com a espada na mão, cansada da batalha. Tem gente que vai conhecer Jesus através das batalhas que você venceu. Não esconda as suas cicatrizes. Qual o significado disso, pastor? Tem gente que vence batalha não é porque ela venceu a batalha, é porque você venceu. Você que ora, você que jejua, você que é fiel a Deus, que honra a Deus, Deus tem prazer de te honrar. Até o seu nome, aprenda isso, no mundo do espírito é conhecido. Abraão, o nome dele, Deus disse que é engrandecer. Davi disse, vou fazer os teus nomes serem igual aos grandes da terra, Alexandre o Grande. Todos os grandes, Davi está lá, o nome de Davi, Rei Davi, grande Rei Davi. E aí você para e diz assim, poxa, por que perseveraste? Porque não desistisse? Porque não olhasse para trás? Pastor, não é fácil não, dá vontade, dá. Jesus fez, afaste de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Se Jesus existe, o nome dele não está acima de todos os nomes, não. E por que, pastor? O nome das pessoas tem autoridade no mundo do espírito. Se você ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, tinha 7 filhos do sacerdote Cefas, querendo expulsar um demônio. Olhou para a caixa de demônio e fez assim, eu desconjuro vocês em nome do Deus que Paulo prega. Porque ele viu Jesus expulsando o demônio, viu Paulo expulsando o demônio. Aí disse assim, o demônio manifestado, imagina o demônio manifestado. Conheço Paulo e bem sei quem é Jesus. Quem são vocês? O diabo cita o nome de Paulo e cita o nome de Jesus. E perguntou, quem são vocês? E não citou o nome deles. Voou em cima, quebrou na porrada, rasgou as vestes, todos os 7 fugiram. E o diabo atrás manifestado, quebrando na porrada. Querido, chame a atenção de Deus por boas obras. Ninguém é salvo pelas obras, mas para boas obras. Boas obras são as obras que Deus te chamou para você fazer. Pastor, não é por obra. Você está enganado. Estude a Bíblia. Pastor. Quando você tira o que atrapalha, Deus tem prazer em te abençoar. Você sabe por quê? Toda vez que as pessoas chegaram até Jesus com um problema e queriam a solução dele, a solução do problema, Deus dava uma ferramenta a eles para usar em prol do que eles queriam. Jairo chegou e disse, minha filha está morrendo, eu quero que ela viva. Jesus olha para ele, venha comigo e crê somente que você vai surgir. Sua filha vai ser curada. E Jesus falou para ele vir crendo. Foi a ferramenta que Jesus deu a ele para ele alcançar o que ele queria. No meio de caminho pararam ele, sua filha está morta, não incomode. E Jesus viu crer, somente, continua. Querido, chega na porta da casa, todo mundo chorando, desesperado. Eu até brinco, na casa de rico tem um bocado de gente para chorar, na casa de pobre, coitado. Não querem nem no enterro. Jesus disse, olha, essa criança não está dormindo. Porque o morto, quando morre, para Deus, está dormindo, amor. Começaram a zombar e rir. Jesus tirou todo mundo, sai todo mundo. E ressuscitou a jovem. Toda vez que você quiser ser abençoado, você tem que entender que Deus vai dar uma ferramenta a você. E o que Ele vai falar com você, muitas vezes, você não vai querer ouvir. Lembra de Naamã, o leproso? O cara está morrendo, o leproso. Sim, eu quero solucionar meu problema.
Imagine o profeta mandando dar um recado. Diga ele que é coisa simples para ele. Dentro aqui, o rio que ele passou ali, sim. Diga ele vai lá dar 7 mergulhos no rio, Jordão. Ele vai lá no rio, quando olha o rio, é como se fosse o Tietê lá de São Paulo, cheio de lixo, a água preta. Ele o quê? Não vou mergulhar aí não. E volta leproso. Irmão, ele diz, rapaz, lá na Síria tem uns rios com águas cristalinas. Eu não posso dar 7 mergulhos lá, tem que dar aqui. E ele estava voltando leproso. Você sabe por que ele estava voltando leproso? Porque o orgulho dele não deixava ele submeter ao que foi falado. Porque quando a pessoa pensa que é alguma coisa, e diz assim, você não é nada, rapaz, você está morrendo leproso. Se você entrar no rio, está arriscado o rio morrer por causa de você, irmão. Com a lepra que você está aí. Mas ele não estava enxergando assim, ele estava enxergando que ele, a soberba, o orgulho, que eu acho, que eu penso. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, que eu tinha que tirar, não existe com Deus, eu acho, eu penso, aceito, concordo. Deus, a linguagem de Deus é creia, obedeça e submeta que eu estou mandando. Porque você na realidade tem que passar a crer em Deus. E quando Deus fala, é porque Deus está vendo o amanhã. Você sabe por que as pessoas criticam outros? Quando a gente lê na Bíblia assim, ó. Sara pegou Agar e deu para Abraão deitar. Sara riu, aquela ordinária, porque você já tinha lido a história, já sabia o final da história, que sabia que Deus ia dar Isaac. Mas se você não soubesse que havia um Isaac, e aí? Se você não tivesse lido o final da história, se você fosse Sara esperando há 25 anos por um filho, como é que estava a sua mente, seu coração, sua alma? Vou dar outro exemplo para você entender que Deus vê o amanhã. E Deus sabe o que está falando acerca de você. Deus vê o amanhã, se amanhã vai estar vivo ou não. O que vai acontecer amanhã, quem sabe é Deus. Qual é o outro exemplo que o senhor vai dar, pastor? O senhor deu de Abraão. Vou dar de Jó. A mulher de Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí nós lemos a história de Jó, conhecemos o final da história, que Deus dá tudo em dobro. Que mulher é essa? Uma demoniada, uma problemática. Essa filha do cão com a bombagira, chupando manga. Porque você sabia a história que Deus tinha dado a Jó tudo em dobro, mas antes de chegar ao dobro, ela não sabia que vinha o dobro, não. Então, confie no Deus que vê o seu amanhã. Sabe o que vai acontecer amanhã. Daqui a uma semana, daqui a um mês, você não sabe. Então, quando você quiser entender as coisas de Deus, passe a confiar verdadeiramente nele. Quando ele manda você sair de um lugar, ele sabe por que está mandando você sair. Não, porque eu vou sair. Você só fazer igual um irmão que estava trabalhando em segurança. 3 meses foi despedido. Ele, como é que pode? Deus me botou aqui, eu estou despedido, agora estou passando por isso. E Deus me usou para falar com ele. Você sabe por que Deus tirou para lá? De lá? Deus ainda deu a data. Daqui a um mês, vão invadir lá. E todo mundo que estiver lá vai morrer a bala. E quem estaria lá era você. Ele, não, se é assim... Depois que passou um mês, invadiram o lugar onde ele estava, foi bala para tudo que é lado, derrubou a parede, levou o cofre. Ele, rapaz, já pensou, pastor, se eu estou lá? Quando você coloca a sua vida na mão deles, conhece o amanhã. Pare de questionar e falar das coisas que acontecem com você. Você muitas vezes não vai entender nem compreender. Tem lugares que Deus não quer que você entre, não quer que você vá, e você vai de teimoso. Mas eu já vi muita gente sofrer, padecer. Já vi muita gente. E eu ir lá interceder pela pessoa. Porque os trabalhos que serão feitos de magia, de morte. Peguei a criança e disse, venha. Imagine, foi para uma festa,
o irmão tudo crente, Tatacundum é meu parente. É seu parente? Tatacundum, vá. Quando voltou, todo mundo morrendo. Pastor, e agora? E agora? Ainda bem que o pastor tem um coração transformado, viu, irmão? Porque você for avisado e você ir, eu mesmo não oro. Eu digo uma coisa para você. Toda vez que Deus te avisar de uma coisa e você insistir, você vai pagar duras penas. Vou dar um exemplo agora que eu vou parar que eu não posso falar mais. Jorjão ali, levanta a mão aí, Jorge. Ele foi lá para o passeio jogar bola. A esposa viu, tive um sonho com você. Eu vi você jogando bola, que não se chutava a bola, se chutava o chão. O pé inchava e você pulava e gritando o pé inchado. Ele ouviu tudo isso. Você está sonhando demais. Eu estou conjecturando, irmão. Estou conjecturando. Você está sonhando demais. E foi jogar bola. Ele vai ver chutar a bola, chuta o chão. O pé dá um jeito, ai, ai, carrega, vem a marca de Jesus. Os irmãos carregam. Chega perto. O pastor está lá na piscina, lá, irmão. Debaixo da cascata, ai, batendo na cabeça. O juízo já estava calmo, irmão. Vem o irmão, ai, ai, a marca de Jesus, o irmão carregando o irmão, bota o irmão, pastor, o pé do rapaz, eu digo, não se preocupe não, vou dar 6 tapas nesse pé e vai voltar ao normal. Aí vem a irmã, a esposa, pastor, avisei a ele, disse que ia acontecer, de acontecer, que Deus me falou. Eu digo, agora você se lascou que eu não vou orar não. Deus avisou, você vai comer seu quião. Aí veio o irmão de lá, meteu a mão, orou, outro trajeiro, traz não sei o quê. E o pé inchado. Ele vinha no culto terça-feira, com a dor dele, com o negócio que ele não via para orar, não. Ele ficou chateado comigo. Ele não falou isso, não. Não vou, não. E olha capengando. Vinha no culto e olha capengando. Não vou, não. Não vou. Quando ele viu que a dor não passava, que já tinha engessado, tomado injeção, tomado isso. Pastor, olha para o meu pé, eu digo, amém, tira o tensor. Ele tomou umas 4 tapas santas e o pé ficou bom, irmão? Glória a Deus, amém? Por que, pastor, você não orou? Porque ele foi avisado. Toda vez que Deus te avisar, pode vir um ungido de lá, qualquer pessoa orar, Deus não cura. Porque toda vez que Deus te avisar, você foi porque você é rebelde. Você se rebelou contra o que Deus está falando. E Deus não vai com você. Você vai orar, vai gritar, meu Deus, por que você não faz? Isso aqui é tão fácil. Mas eu não faço, porque a esse eu falei. Toda vez que Deus falar com você, saiba disso. A mesma coisa é Caim com Abel. Não mate seu irmão, ele falou, matou. Querido, creia no que Deus fala, amém? Pode colocar.